No templo havia vários elementos que representavam valores para os judeus. Os elementos que ficavam nos santos dos santos, especialmente a Arca da Aliança, podiam ser vistos tanto de dentro para fora. Tábuas da lei, a vara de Arão e o maná, como de fora para dentro. A arca, a tampa da arca e os querubins sobre a tampa. Profeticamente, os elementos que estavam dentro da arca apontavam para o momento que vivemos. Tábuas da lei, a vara de Arão e o maná. A arca era o testemunho do poder de Deus sobre o povo de Israel. Em Êxodo 26, 33, diz assim: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho, ali dentro do véu. Este véu nos fará separação entre o santuário e o lugar altíssimo. Interessante é que Deus falava conforme em Êxodo 26, 22. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Entretanto, somente o sumo sacerdote é que recebia as ordens de Deus, pois era o único que podia entrar além do véu. Podemos observar que inicialmente Deus ordenara a Moisés, Levítico 16:2. Disse, pois, o Senhor a Moisés: diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Mas em Levítico 16:4, a palavra do Senhor diz assim: com isso, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. Mas em Números 7:89, diz assim: e quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que ele falava de cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, assim com ele falava. Assim, Deus com Moisés falava. Interessante. Podemos entender que não era só o sumo sacerdote da ordem de Arão que ouvia a voz do Senhor, que saía por de cima do propiciatório, mas também e principalmente Moisés, quando entrava no tabernáculo e ouvia a voz do Senhor. Ou seja, Moisés antes da arca, quando estava no Egito, já ouvia a voz do Senhor. E continuou ouvindo depois com a arca no Santíssimo, quando estava no deserto. Profeticamente, Deus elegeu a Moisés como sumo sacerdote no momento da sarça ardente. Observe que Deus falou com Moisés: o lugar em que está é santo. Moisés instruiu ao povo hebreu o antigo pacto da lei e era uma figura do Espírito Santo. O Espírito Santo instrui a igreja no novo pacto
da graça. Humanamente falando, Moisés estava acima do sumo sacerdócio, pois foi ele quem ungiu Arão, sumo sacerdote, e seus filhos, conforme a palavra que diz, o maior abençoando o menor. De fato, Moisés era levita, ungiu o sumo sacerdote e todos os demais sacerdotes, tudo por ordem do Senhor. Moisés tinha autorização e ordenança de Deus para entrar no Santíssimo, autoridade que veio do Espírito Santo. Certa vez ele disse: quem dera que todos profetizassem. Logo, entendemos que o ministério de Moisés estava acima do Levítico, porque era conforme a profecia. Profeticamente falando, apontava para o Espírito Santo, que ungiria a igreja no Pentecoste para ela realizar a obra, como está descrito em Apocalipse 1:6. Não obstante, o conceito bíblico do sacerdote universal do crente está relacionado diretamente com a nossa comunhão com a Trindade, que expressa o homem na revelação, aquele que alcançou o projeto de Deus, que exerce o sacerdócio universal do crente e entendeu que é totalmente dependente da palavra do Senhor. Para isso, precisamos estar em perfeita comunhão com a eternidade e em santificação no Espírito Santo. Hebreus 12:14. Pois, fazendo uma comparação com os elementos da arca, as tábuas da lei, fala do Pai, o maná, fala do Filho, a vara de Arão, do Espírito Santo. Finalmente, o termo hebraico para o sacerdote Arão tem o caractere re, adicionado ao termo que expressa arca. O sumo sacerdote recebia as ordens de Deus sobre a arca em seu serviço do Santíssimo. Que Deus, Pai, nos receba sempre, respondendo às nossas orações e súplicas. Aleluia. Shalom.